Posso ficar aqui um pouco mais? Pode, pode. Muito boa noite para todos. Em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer não só a recepção que a casa nos dá, mas ao convite feito pela casa através da Luísa, e dizer que isso que ele falou é verdade mesmo. A Luísa, além de ser uma pessoa que a gente tem um apreço muito grande, faz muito bem a gente ouvi-lo. E aonde ele vai, eu como gosto muito de ouvir coisas que façam a gente crescer, que façam agregar conhecimento. E todos sabem, não precisa ficar falando sobre a Luísa, daquilo que a Luísa fala, a gente sempre tira proveito, sempre tira alguma coisa, inclusive para a gente usar nas palestras que a gente vai falar aonde a gente é convidado. Eu queria também falar que é muito bom ver nosso amigo Manuel Sampaio, está sempre lá na nossa casa também, nosso irmão também está sempre na nossa casa também. E no convite que a Luísa fez, nós passamos para ele o tema O Homem de Bem. E nós vamos discorrer a respeito do Homem de Bem, fazendo algumas reflexões dentro daquilo que preceitua, que está contido no Evangelho do Cristo, no Pentateuco, e lembrando algumas criaturas que já passaram por aqui, algumas criaturas que ainda estão aqui conosco aqui, e que têm na sua trajetória, no seu caminhar, aquilo que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, fala a respeito do homem de bem, que é aquele que tem na sua conduta, na sua caminhada, na sua trajetória, um olhar para a justiça, para o amor e para a caridade. Então nós começaríamos a falar que, como referência maior de homem de bem, a criatura que nós podemos dizer com certeza plena e absoluta, que deixou e ainda continua entregando a cada dia para nós formas e maneiras de nós sermos homens de bem, nós temos Jesus. E lá no próprio Livro dos Espíritos, Kardec, quando fala na questão, pergunta aos Espíritos a respeito daquele que teria sido enviado pelo Pai para que nos servisse de modelo e guia, foi respondido de uma forma muito clara: Jesus. Então Jesus vai ser a nossa âncora naquilo que nós vamos conversar na noite de hoje. E lembrar que, pós-Moisés, Jesus, como ele mesmo disse, ele não veio trazer nenhuma derrogação, nenhuma modificação da legislatura, da lei, mas sim trazer aquelas necessárias mudanças em função do avançar, do caminhar de nós outros que estávamos lá naquela época. E Jesus, na sua trajetória, todos sabem, Jesus, ele fez prodígios, ele fez coisas que deixou marcada, independente de nada ter ele escrito, mas deixou marcada a sua presença, fazendo um marco antes e depois de Jesus. Jesus, por exemplo, fez curar cegos. Jesus fez com que pessoas equivocadas mudassem de uma forma, poderíamos dizer, total seus comportamentos. Maria de Magdala, por exemplo, o próprio Zaqueu, e um dos ícones do nosso cristianismo, Paulo de Tarso. Jesus também fez com que criaturas que tivessem no seu caminhar as problemáticas dos sentimentos, as problemáticas das enfermidades, não só a enfermidade do corpo, mas das enfermidades morais também, mudassem sua trajetória. E Jesus fez mais por nós ainda. Ele, diante do seu exemplo, diante daquilo que ele demonstrava na caminhada, ele fez com que criaturas que partilhavam com ele na trajetória deixassem muitas coisas escritas para nós. Jesus teve Mateus, Marcos, Lucas e João como criaturas que, vendo e observando cada passo seu,
cada comportamento, cada entrega e cada orientação que Jesus fazia, eles transcreveram para nós aquilo que a igreja, aquilo que o cristianismo, na realidade, entregou como as referências dos evangelhos mais conhecidos. Então, esses 4 evangelistas deixaram para nós os evangelhos, que nada mais diz para nós em cada assertiva do que um caminhar, uma oportunidade em que Jesus encontrava uma situação para fazer a narrativa de uma parábola, para colocar um ensinamento. Mas Jesus fez mais. Jesus teve como visão, como na sua perspectiva e de si mesmo ele, conhecendo o vaso que seria aquele da propriedade pura, que era o Saulo transformado em Paulo, e ele deixou para nós também maravilhas na sua caminhada. Deixou para nós as epístolas encaminhadas às comunidades em diversas cidades. Paulo, Saulo, na realidade, hoje, através daquilo que a literatura espírita, principalmente, nós devemos ter a satisfação, o orgulho mesmo de dizer, raríssimas são as orientações de segmentos religiosos que trazem um cunho de informação em que nós possamos ter uma clareza plena de entender, por exemplo, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem ditas nas assertivas, nas cartas que Paulo enviou aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses e a todas as comunidades em cada cidade onde eram instaladas. Jesus mais fez ainda. Jesus, percebendo já dentre os 3 anos que ele de uma forma mais contínua, que ele esteve conosco, Jesus sobe às cercanias de Cafarnaum, ao monte, e nos deixa uma das maiores belezas a nível de poema, não simplesmente de uma literatura, mas de um poema, que foi o Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte, Jesus faz narrativas de orientação daquilo que, da necessidade das modificações, todos nós podemos tirar proveito. Quando ele diz para nós, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou pobres em espíritos, bem-aventurados aqueles que são puros de coração, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, bem-aventurados aqueles que sofrem de injustiça por defenderem aquilo que é a sua causa, e bem-aventurados todos aqueles que Jesus fez perceber na trajetória em que estavam naquele momento a necessidade de mudança. Então nós, como espírita, poderemos entender que nenhuma religião, nenhuma orientação religiosa consegue interpretar e entender com a claridade e com a consciência plena quando Jesus diz para nós da bem-aventurança em relação às aflições. Alguém poderá dizer assim, não sendo espírita, como pode alguém ter a felicidade, feliz, aqueles que são aflitos? Mas a doutrina espírita, através daquilo que é asseverado, explicado pelos amigos espirituais, por todos aqueles irmãos que trouxeram a Kardec, conforme prometido por Jesus na terceira revelação, as informações de que nós não somos viajores de uma fase única, de um permanecer único. Nós temos aqui as oportunidades, e é exatamente dentro dos procedimentos de aflição que nós fazemos com que sejam buriladas, sejam sanadas todas as dificuldades por nós mesmos, perpetuadas, realizadas no pretérito. Mas nós vamos falar a respeito do homem de bem, saindo um pouco daquilo que Jesus, e voltando a ele no final, para lembrar de algumas figuras que nós podemos considerar como seres que marcaram a sua trajetória como criaturas do bem. Nós vamos lembrar, por exemplo, de Luther King, Martin Luther King. Nós vamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce,
nós vamos lembrar de Gandhi, nós vamos lembrar do nosso querido Bezerra de Menezes, nós vamos lembrar do nosso Kardec, claro, do nosso Chico Xavier, do nosso Francisco de Assis e de Santo Agostinho. E nós vamos fazer uma homenagem a essas criaturas do bem. Em algumas, escolhemos alguma assertiva de cada um e fazer uma reflexão a respeito daquilo em que eles nos sejam de nos querer ajudar, de querer fazer, diferenciar e facilitar nossa caminhada, eles nos deixaram. Por exemplo, Martin Luther King, ele disse em uma das suas narrativas, quando da possibilidade em que ele, conduzindo aqueles que eram marginalizados pela segregação, pela diferenciação de cor, a época em que, de forma mais intensiva, o povo americano fazia direcionar esse separativismo, ele dizia assim mais ou menos: não importa a nenhum de nós o quanto nós venhamos estar vivendo no planeta, o que importa é como nós vivemos. E nessa sua assertiva, dentro do que nos explica o Evangelho do Cristo, dentro do que nos assevera o Pentateuco kardeciano, nós podemos entender perfeitamente: não importa a longevidade do corpo físico, não importa o tempo de uma reencarnação em que eu permaneça junto aos meus, importa a maneira em como eu me posto, a maneira como eu faço com que aquelas pessoas, principalmente aqueles que fazem parte da ambiência, da célula onde nos reencontramos, família, aquilo é que importa, o que eu faço, o que eu deixo de exemplificação, o que eu faço modificar aqueles seres, a conduta minha, a minha maneira como vivo. Disse para nós a irmã Dulce, diz ela que nas suas trajetórias e nas perguntas que eram sempre direcionadas a ela, nos trabalhos que ela realizava, na maneira como ela se posicionava diante dos seres que lhe procuravam e que ela procurava, dizia ela: o pior, ou por pior que seja, considerado pela sociedade, o ser humano, o criminoso maior, aquele que do maior roubo, da maior atrocidade possa ter feito em sua vida, mas nesse ser, lá no fundo do seu coração, existe o germe do amor, existe algo necessitando e querendo aflorar, e que vai aflorar com certeza. Possa que não aflore nessa encarnação, possa que não aflore na rapidez dos momentos e nas perspectivas que são oferecidas pelo dia a dia, mas todo ser, aquele que nós observamos, os noticiários, que cometeu o crime mais atroz, aquele que é o mais perverso do ladrão, aquele que é o mais corrupto na sociedade, mas mesmo esse ser, conforme asseverado por Jesus, de que nenhuma das suas ovelhas se perderia, ele tem no fundo do seu coração a semente do amor plantada. Irmã Dulce diz para nós que nós não devemos, nós não temos o direito, temos sim a obrigação de não permitir que nenhuma criatura que no nosso encontro, que nos procurando, que esteja no contato conosco, seja em qualquer ou quaisquer situações, que essa criatura saia de nossa presença sem estar melhorada, trazendo isso para a nossa caminhada espírita, para os grupos espíritas principalmente, e trazendo também, lógico, para o nosso dia a dia, nas relações que nós mantemos, nas comunidades, no trabalho, ou em qualquer que seja a ambiência, nós podemos e devemos entender que quando alguém bate à nossa porta, que quando alguém bate ao nosso ouvido, em uma solicitação, em um reclame, em um tipo de colocação que possa ser a princípio entendida
como um desvario, um comportamento equivocado, um gesto até mesmo de intempestividade, um gesto de orgulho, de vaidade. Mas quando alguém nos procura, é nossa obrigação ir trazendo para aqueles que da parte do atendimento fraterno têm a responsabilidade nas casas espíritas, nós temos a obrigação de fazer com que aquela criatura saia da nossa presença, do nosso ambiente melhorado. Tem um livro que é Na Seara do Bem. Esse livro foi escrito da cidade de Ubatuba, se não me engano, do médium Luiz Antônio Ferraz, através do espírito Tonini, que faz uma narrativa toda a respeito do trabalho espiritual na casa espírita. E em uma das passagens, em uma das colocações feitas no livro, nós temos a oportunidade de observar o comportamento da espiritualidade, ajudando, amparando, fazendo guiar aquele que atende fraternalmente na casa espírita. A responsabilidade que existe nos entrelaçamentos, naquilo de comprometimento que aquele que procura a casa espírita está amarrado. O que aconteceu, os fatos do passado, e nós temos essa responsabilidade de, quando procurados, quer seja até por telefone, por uma conversação, ter o devido ouvido de uma forma amorosa, sentimental. E mais importante, diz ele nesse livro, muitas das vezes quem nos procura não nos procura com a intenção de nos ouvir, aconselhar. Algumas das vezes as pessoas nos procuram tão somente para que se possa, a pessoa, fazer uma catarse, fazer derramar através do seu falar aquilo que esteja a lhe incomodar. É por isso que às vezes nos consultórios onde atendem os psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas e a parte da psicanálise, as pessoas, quando saem e que falam, dizem sentir uma leveza. É porque esvaziou aquilo que estava a bloquear, que estava a incomodar, mesmo que não tenha a solução dita pelo lado contrário. Nós vamos lembrar também do nosso querido Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, independente de ter sido uma criatura que, das maravilhas do acolhimento que fez a todos que lhe procuravam, ele deixa uma frase para nós, pais principalmente, e para nós que cuidamos da evangelização, para nós que cuidamos dos jovens, para nós que participamos de algum tipo de atividade que tenha o direcionar para a criança, ele diz assim mais ou menos não, ele diz exatamente assim: o coração da criança é campo favorável à semeadura do bem. Quando ele nos diz isso, Bezerra, ele está nos incentivando, nós pais, nós tios, nós amigos, nós cuidadores, de que essa criança, esse espírito centenário ou milenar, e que mergulha num corpo físico, na aparência da sensibilidade, da graça, e é entregue a uma família, entregue a pai, entregue a mãe, entregue às vezes a avó, a tios. Esse campo favorável que ele está nos remetendo a refletir é a facilidade e a possibilidade que nós temos de fazer trabalhar neste ser encarnado, enquanto ainda as possibilidades são oferecidas, porque uma criança normalmente, até seus 10, 12, 11 anos, 13 anos, quanto menos idade, melhor, mais fácil fica moldar-se aquele caráter que lá pelos 14, 15 anos, ele vai começar a ter os apontamentos e os insights que são do passado, que são do pretérito, que são a realidade das intenções daquele espírito. Então, quando ele nos diz que é campo favorável à semeadura do bem, é que nós temos toda a possibilidade de plantar, de fazer com que os nossos exemplos
fazer com que a educação da moralidade, coibindo atitudes de egoísmo, de vaidade, de egocentrismo, neste ser ainda pequeno, na carne, para que na hora em que, saindo do lar, para participar das atividades do dia a dia, e quando as ofertas do mundo lá fora, da porta larga, baterem na direção desse ser, essa criança possa colocar na balança da sua decisão. Então ela vai ter aquilo que de exemplo recebeu de pai e mãe, aquilo que de comportamento e de educação foi inserido no seu caminhar, e contrabalançar com as atitudes que começam a lhe ser intuídas, a lhe serem sugeridas, ele espírito do passado que é. E normalmente, uma criança bem educada, o ser onde a família agasalha, faz cuidar do seu caráter, da sua moral, o seu caminhar na sociedade muito mais fácil vai ficar. Vamos lembrar também do nosso querido Francisco de Assis. Francisco de Assis, todos devem conhecer a história desse ser que mudou completamente o seu patamar, sua trajetória, a direção da sua vida. Era uma criatura que tinha posse, sua família, e mudando completamente o seu caminhar. Divaldo que narra belíssimamente a respeito da vida de Francisco de Assis. Mas nós diríamos que esse ser deixou para nós, afora o Pai Nosso, afora as orações que nós temos de comum seguir, ele deixou para nós uma das belas orações, que também poderíamos dizer que é um poema, quando ele diz para nós: Senhor, faze de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E ele continua: onde houver tristeza, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E ele termina fazendo uma troca e uma permuta de comportamento. Ele diz assim: permita que eu passe mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar mais que ser amado. E ele finaliza dizendo que é quando nós damos é que nós recebemos, e que é quando nós perdoamos é que somos perdoados. Lembrando também do nosso querido Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos espíritos que, dentro da codificação espírita, como espírito de uma iluminação intensa, ele, na questão 919, quando Kardec pergunta à espiritualidade a respeito da possibilidade do ser, do meio prático, eficaz, de se mudar comportamentos, enfim, de ser um homem de bem, então é respondido pela espiritualidade a Kardec que um sábio, Sócrates, na antiguidade, teria deixado como orientação: homem, conhece-te a ti mesmo. Foi um texto, uma escrita que Sócrates retirou do frontispício do templo de Delfos, e dentro do pensamento socrático era a condução do seu caminhar e das suas orientações. Mas Santo Agostinho depois completa essa questão dizendo, e principalmente nos chama a atenção, a maneira como ele coloca a sua narrativa. Diz ele para nós, ele se coloca como encarnado: quando eu estava entre vós, se colocando ainda naqueles que praticavam os gestos da carne, que tinham ainda as adversidades do dia a dia, que tinham os comprometimentos e as intolerâncias da vida. Então ele dizia assim: quando eu estava entre vós, todos os dias, próximo ao meu repouso, eu fazia reflexões de todo o meu caminhar, de tudo aquilo que pudesse fazer nódoa na minha trajetória. Procurava saber se eu ajudei aquele que necessitou, se eu cometi alguma falha com alguém que comigo teve contato, se eu deixei de ajudar
àqueles a quem eu tinha possibilidades da ajuda a fazer. Então ele faz toda uma trajetória de questionamento, fazendo com que ele, descobrindo dentro dos apontamentos individuais e íntimos qualquer tipo de dificuldade, de comportamento equivocado, ele não viesse mais a cometer. E nós poderíamos dizer, nós somos criaturas fáceis, nós somos criaturas de temperamentos tranquilos. Não somos. Eu posso dizer por mim. Eu hoje mesmo, vindo de Vila Velha para cá, eu me irritei muito. Eu fui parado por um guarda e eu estava errado. Eu estava saindo de casa, eu não tinha colocado ainda o cinto, eu estava com um lixo do lado para jogar na primeira lixeira que eu encontrasse, parar e jogar. Quando eu vou passando, tinha uma patrulha parada. O guarda me parou, me chamou a atenção, me fez a observação que da necessidade havia, e eu fiquei irritado com aquilo. Me irritei porque eu estava atrasado, me irritei porque eu achava que ele não devia falar aquilo comigo, mas o erro era meu, eu estava errado. Mesmo estando pertinho de casa, saindo de casa, eu já estava numa via, e aquilo me deixou altamente irritado. Bom, continuando, nós vamos lembrar do nosso querido Kardec. Kardec, todos sabem, que independente do seu conteúdo moral, independente da sua condução como ser humano, naquilo que ele praticava e exercitava no dia a dia, Kardec era uma criatura de qualidades intelectuais imensas. Toda a literatura do Pentateuco, nós podemos dizer que aquelas que foram trazidas pela espiritualidade, sim, as informações do Livro dos Espíritos e dos demais livros que foram subdivididos, fazem parte das informações da espiritualidade. Mas todo o desdobramento, que são aquelas ou aqueles escritos em letras menores que vêm logo abaixo das questões, os comentários, é desse homem. E Kardec fez mais uma coisa. Ele, em primeiro plano, ele nos deixou armazenado, codificado e arrumado o Livro dos Espíritos. Mas ele percebendo, aí é claro, por intuição, por orientação, acreditamos nós que tenha sido por seu mentor, Zéfiro, e também pela própria espiritualidade maior, ele desdobrou e fez com que todas aquelas questões tivessem lugar comum no assunto de interesse. Então ele desdobrou aquilo que era de Deus, da criação. Depois ele fez a parte do intercâmbio da relação mundo material, mundo espiritual. Depois ele pegou e fez mais. Ele fez trazer tão somente para nós, a nível de cunho moral, o Evangelho. Mas observemos que quando nós pegamos o Evangelho, nós não temos aquilo que é da Bíblia, aquilo que é da totalidade das Bíblias anteriores. Ele colocou tão somente a parte moral, entendendo a necessidade, já sabendo da nossa necessidade de modificação, de transformação de um ser que no passado, equivocadamente, muito errou e que precisava, de forma mais fácil, de forma mais bem conduzida literariamente, entender o que necessitava. E Kardec continua, ele ainda pega a nossa ideia que havia de muito tempo passado, com relação ao céu, ao inferno, aos castigos eternos, à queima, e ele vai e coloca na obra Céu e Inferno uma relação de comunicações recebidas pela sociedade parisiense, das experimentações daqueles espíritos que já não mais estavam conosco, dizendo da situação em que se encontravam. Aqueles que estavam numa situação confortável, aqueles que estavam numa situação de tristeza, aqueles que estavam numa situação de perseguição, sendo perseguidos, aqueles que tinham, pelo equívoco da caminhada material,
ceifado a sua vida aqui enquanto na carne. Então ele coloca para nós o céu e o inferno, coloca para nós também de uma maneira maravilhosa aquilo que nós podemos observar se nós lermos com atenção o código, que é aquele código divino que nós temos, a observância de em cada um daqueles itens entender a nossa trajetória, entender a necessidade de transformação e de mudança. E Kardec deixa dentro da literatura um transcrito que nos diz assim, que todo mundo conhece: reconhece o verdadeiro espírito, e nós poderíamos dizer o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pela resistência às más tendências. Quando ele fala para nós dessa maneira, se o nosso olhar passar de uma forma muito rápida por essa observação, nós podemos não perceber o quanto tem de ensinamento, de orientação e de dicas para que nós possamos nos melhorar. Reconhece o verdadeiro. O que é reconhecer algo de verdadeiro? Quando eu tenho uma documentação, quando eu tenho qualquer tipo de tratado ou uma coisa a ser identificada como verdadeira no papel humano, eu levo para reconhecer essa firma, não é isso? E reconhecer a firma é alguém observar a identificação da igualdade naquilo que ali está. Então, reconhecer como verdadeiro é aquilo que não deixa dúvidas. Eu posso dizer que o caminhar de Chico, que o caminhar de Bezerra, que o caminhar desses nossos irmãos e irmãs que comentamos anteriormente, eu posso reconhecer nessas criaturas verdadeiros homens e mulheres de bem, verdadeiros espíritos do bem, porque as suas práticas, aquilo que deixaram como legado, como orientação, como ensinamento para nós e como exemplificação, são direcionamentos que só fazem o bem, que só nos levam a nos melhorar, a termos mais passividade, tranquilidade e viver de uma vida, de uma forma mais fácil o nosso caminhar. Então ele continua: reconhece como verdadeiro espírito, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Transformação, toda transformação, mutação, toda troca, toda saída de um ponto para outro ponto, faz-se necessário que nós abramos mão daquilo que do ontem era prazeroso para aquilo que agora já vemos de forma diferente. Transformar-se moralmente é se eu, da impetuosidade no meu comportamento, desfiro hoje palavras impropérios, palavrões, sou uma pessoa irritadiça, amanhã eu fazer comigo mesmo uma caminhada e uma trajetória diferenciada, mudada, reter no meu linguajar aquilo que não seja benfazejo a ser ouvido por outro. Se eu sou irritadiço, ter a tranquilidade para administrar a situação, ter a calma, ter a passividade. É muito difícil, eu acabei de falar isso comigo na minha vinda para cá. Então vejamos como que nos ajuda se nós sempre nos lembrarmos dessa assertiva. Transformar-se moralmente. Transformar-se moralmente, na realidade, por maior que seja o esforço que todos nós façamos, as dificuldades, as ofertas da vida, tanto na parte da matéria, na parte dos sentimentos, na parte da sexualidade, na parte comportamental como no todo, é muito difícil. Se fosse fácil, nós caminharíamos com tranquilidade em um procedimento reencarnatório e não mais teríamos necessidade de aqui retornar. Então, transformar a moralidade é ter o olhar no cerne das problemáticas que agridam ao nosso semelhante, que agrida a sociedade, que agrida a um todo que caminha conosco, mas principalmente que me agrida, que me faça sentir incomodado, como Santo Agostinho falou, que de uma hora de uma reflexão íntima, uma reflexão honesta e justa,
eu identifique os meus erros. Minha esposa, por exemplo, nós temos 38 anos de casado. Eu tenho certeza que, assim como eu não conheço todas as problemáticas existenciais, da parte das emoções dela, ela também não conhece as minhas, mas eu conheço as minhas, e ela conhece as delas, com certeza. Então, esse trabalhar é o que justifica, por exemplo, quando diz: eu não posso melhorar e fazê-la ascender a patamares morais, por mais que eu queira. O que eu posso é usar de ferramentas, de exemplificações, de atitudes proativas para que sejam por elas observadas e compiladas. Mas fazer mudar, não. Somos nós que temos que fazer essa transformação. E continua ele dizendo: pela transformação moral e pela resistência às más tendências. Nunca, em épocas passadas, e quanto mais o mundo evolui, quanto mais nos distanciamos daquilo que era pueril, daquilo que era do passado difícil, as facilidades da vida hoje nos oferecem nas portas abertas, largas, possibilidades que nem sempre são de boas recepções. São as possibilidades, como nós dizemos, de uma mídia desenfreada, entregando para nós a parte da sexualidade de uma forma totalmente incorreta, entregando para nós os comentários e os materiais de crime, de roubo, entregando para nós exemplificações. Não estamos, em hipótese alguma, fazendo crítica àquilo que nós observamos ultimamente na mídia. Cada um tem o direito de expor aquilo que entende. Nós, tal qual Paulo nos orienta, ele diz para nós: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas nessa hora de nem tudo me convém, é que nós temos que fazer o discernimento. Eu sempre digo, eu não deixo de ver televisão, eu não deixo de, se estiver em casa, assistir um filme, assistir uma novela, assistir um documentário. Não, eu assisto claro, não assisto a qualquer coisa. Se tiver, por exemplo, um filme de terror, se tiver um filme de pornografia pura, claro que a gente vai ter o equilíbrio necessário para saber excluir. Mas naquilo em que misto é um comportamento correto e algumas coisas que não são devidas, a gente pode fazer essa separação e não ter o direcionamento da nossa mente àquilo que não esteja certo. Lembrando agora do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier era uma criatura tão maravilhosa. Divaldo tem uma adoração por ele tão grande. E quando eu sinto muito Divaldo, eu posso falar algumas coisas, porque principalmente a gente encontra muito com Divaldo, que a gente vai, graças ao bom Deus, nós estamos aposentados. Então, sempre que tem um congresso, um seminário, uma semana espírita, que por sinal eu vou pedir a liberdade a você para levar seu nome com alguma coisa, porque tem semanas espíritas maravilhosas na Bahia, Vitória da Conquista, Feira de Santana, espetáculo, mais espetáculo. E com certeza você vai agregar muito valor lá. Divaldo diz que Chico, ele chama Chico de apóstolo. Então ele conta, eu vou falar rapidamente só sobre duas situações que ele conta a respeito de Chico, esse ser maravilhoso. Diz ele que Chico era uma criatura tão dócil, mas tão educada e tão boa, que certa feita, por volta de umas 4h30 da manhã, ele sempre chegava muito tarde lá da casa onde trabalhava, da casa da perto. Então sua irmã acorda apavorada e vai e chama ele: Chico, Chico, acorda, tem ladrão lá no nosso quintal. Aí ele falou: mas que ladrão, né? Aí quando eles vão ao quintal, realmente percebe que alguém tirou algumas roupas do varal e pulou a cerca e foi embora. Aí ele fala para a irmã: minha irmã, deixa, você está precisando. Aí tudo bem, passou. Eis que no dia seguinte, Chico chega em casa mais cedo um pouco do seu trabalho, e a irmã dele não tinha chegado. Quando ela chega, ela vai procurando ele, e está vendo Chico lá perto dos varais lá. Ele fez uma trouxa
com roupas que ele achava que não estava mais em uso dele, dela, dos irmãos, e botou um bilhete assim: Senhor ladrão, veja se alguma dessas peças lhe serve, mas por favor não faça barulho para não incomodar a minha irmã. Ele era uma criatura que realmente fica difícil da gente não ter como homem de bem. Tem uma outra história de Chico, rapidinho, que ele diz assim: tinha uns amigos dele, que Chico também era uma pessoa que tinha muito pouco a parte social, mas ele tinha muitos amigos. Então, esses amigos, dois amigos principalmente mais próximos dele, convidavam sempre ele para ir pescar. E ele sempre dizia que não podia. Mas um belo dia os amigos esperaram ele de manhã cedo, sabia que naquela hora ele não tinha nada naquele dia, parece que estava em obra lá, o grupo lá, e trouxeram inclusive a vara de pescar para ele com tudo. E foram lá, Chico muito contra gosto, foi junto com os amigos pescar. Aí estavam lá parados, esse riacho onde eles pescavam dava muito peixe, e os amigos toda hora traziam peixe. Quando já estavam cada um quase com seus 10 a 12 peixes, e Chico nada de vir peixe. Aí os amigos: Chico, o que está vendo? Chico, peça aí os seus filhos, seus amigos. Ah, meu irmão, não tem jeito não está vindo mesmo. Aí um amigo foi, viu que a vara que Chico estava segurando estava muito leve, a linha quase subia. Quando ele puxou a vara, Chico não botou nem anzol na vara, para não pegar os peixinhos. Então, ele era uma coisa assim maravilhosa. Chico deixou para nós uma frase que todos com certeza conhecem. Ele disse para nós: nenhum de nós, nenhum que caminha nessa terra, nesse planeta, pode voltar no seu passado, quer seja lá no início da encarnação, quer seja no pretérito, principalmente no pretérito, e fazer um novo início de caminhar. Nenhum de nós. E nós sabemos disso. Mas todos nós, todos sem exceção, podemos, a partir do hoje, de agora, desse momento, fazer um final diferente. Começar agora com uma postura diferenciada, com tratamentos mais equilibrados, equilibrados, e fazer um final diferenciado. E isso nos remete àquele não meia-culpa, a não sentimento de culpa. Sempre a pessoa está se culpando, está não se perdoando. Alberto Almeida, que ele, na realidade, passou por uma situação certa feita em sua vida, e que ele foi, numa das reuniões da casa onde ele participa como mediador, ele foi chamado pelo seu mentor e disse: meu amigo, ele tinha, sem querer, um garoto subiu a traseira do seu carro, caiu, e ele estava subindo uma ladeira para atender uma comunidade em um morro lá no Pará. O garoto caiu e ele não viu que a criança tinha caído e passou por cima da criança, e a criança morreu. E ele ficou com aquele sentimento de culpa por um longo tempo, até que o mentor dele falou: você não teve culpa. Então, essa culpa, esse sentimento de eu me culpar, nós temos que fazer uma análise, uma avaliação, talvez em 3 situações. Primeiro, o que eu fiz lesar a alguém, tem meios de fazer reconstruir aquela situação? Normalmente tem. Então vamos reconstruir. O que eu fiz, a pessoa não aceita mais o meu acerto, a minha desculpa, o meu reparo. Então que eu faça a minha parte e entregue essa parte de uma honestidade, entregue ela para Deus, do arrependimento, e tome comportamentos e posturas diferenciadas daquela. E numa terceira situação, quando eu tenho a possibilidade de, se alguém eu agredi, alguém eu feri, eu lesei, que eu caminhe com essa pessoa e transforme a vida dessa pessoa de uma forma dobrada, triplicada naquilo que eu prejudiquei. Então nós podemos sim, se eu tenho um marido difícil, uma mulher difícil, um filho ou uma filha complicada, se ao longo da trajetória do nosso caminhar aconteceram fatos e que, por uma atitude intempestiva, por um comportamento desequilibrado que seja, nós cometemos alguma falha,
Se a possibilidade ainda existir, se dentro ainda do relacionamento estiver a criatura, vamos tentar acertar, vamos tentar fazer com que aquela criatura, pelo menos, não carregue para a sua eternidade, para o seu caminhar futuro no mundo espiritual, não me carregue como seu inimigo, como seu ofensor. E Jesus dizia: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Quando ele nos sinaliza para nós nos reconciliarmos enquanto estamos a caminhar, é exatamente para que nós aproveitemos a oportunidade ou as oportunidades de, nesse estar em que nós permanecemos na carne, eu acertar. Se um dia, não vai acontecer, mas se um dia ofender o Aloysio, eu não vou esperar que daqui a 30, 40, 50 anos ele desencarne e eu não acertar com ele, ou 60, 70 anos. Eu tenho que chegar para ele e falar: Luiz, olha, naquele dia eu fiz isso, você me perdoou. Se ele não me perdoar, e se eu fiz e falei aquilo de consciência plena do arrependimento do que eu fiz, ele é que vai carregar aquele sentimento, não eu. Divaldo fala isso para um espírito, e quando ele palestrava, ele estava falando numa conferência e o espírito ao lado chega e se aproxima e fala para ele, mentalmente, de uma forma espiritual, que é claro, Divaldo, tem essas possibilidades: não vou deixar que você se concentre, que você tenha equilíbrio e faça conseguir concatenar, alinhavar suas ideias. Eu sou, vocês sabem quem, aquele que você prejudicou há 4, 5 séculos passados. E ele, na hora, quando começa a sentir, a observar aquela aproximação, ele fica realmente ainda, ele tem lá suas imperfeições, mas Joana aparece e auxilia Divaldo num tratar com aquele espírito. E Divaldo, mentalmente, junto com a Joana, passa para aquele espírito: meu irmão, eu sei que eu te lesei, eu sei que eu fiz decair as suas situações, o seu caminhar, mas observa que hoje, no meu trajeto, na minha encarnação, veja a obra, que eu tenho a responsabilidade, veja a quantidade de filhos que eu tenho, por eles a responsabilidade, veja o meu comportamento hoje, então me perdoe. Mas se você não quiser e entender ainda que não deva me perdoar, já está ou já estou depositando no banco divino aquilo que eu lhe devia. E é assim que nós devemos fazer. Aqueles que nós agredimos, nós temos sim a obrigação de fazer o devido acerto e a reparação dentro dos moldes em que nós rezamos. Mas se nós fizermos e a pessoa não aceitar, nós não vamos brigar, nós vamos cumprir a nossa parte, e a pessoa que vai depois ter o reconhecimento no momento e no tempo de vida. Esses 5 minutos que faltam, né, Luiz? Então, queridos irmãos, nós vamos encerrar falando agora, voltando a Jesus. Jesus, quando nós falamos da sua trajetória, nós lembramos que ele foi, como nós dissemos, do ser maior, daquele exemplo em que todas as referências da sua trajetória, do seu caminhar, nos remetem à bondade, nos remetem à indulgência, nos remete ao perdão. E Jesus, quando por aqui trafegava, ele dizia, ele não veio aqui estar conosco para aqueles que não tivessem a necessidade do amparo. Ele veio para os enfermos, ele veio para os pobres, ele veio para os ladrões, ele veio para todos aqueles que caminhavam de forma dificultosa. Vejam só, Jesus, Mateus, Zaqueu, todas essas criaturas, o Pedro, eram criaturas difíceis, não eram criaturas fáceis. O Haroldo Dutra faz belíssima narrativa nos seus trabalhos, mencionando, aprofundado, de forma mais aprofundada, quem eram esses seres. Eram empresários, eram pessoas que tinham dificuldade, e Jesus conseguiu juntar empresários, coletores de impostos e pessoas que tinham muita dificuldade. Jesus fez com que uma mulher como Maria de Magdala abandonasse o seu caminhar equivocado e passasse a ser mãe
mãe daqueles que ela não podia, porque não tinha mais em seu útero, pelo seu praticar, a condição de ser mãe, mas mãe daqueles que foram os que caminharam com ela por último, os leprosos. Jesus fez com que Saulo se transformasse no Paulo, e Saulo, todos nós sabemos, era um dos mais pertinazes perseguidores dos cristãos. Jesus fez com que Zaqueu, aquele que era mal visto pelo povo, todo o povo, não só os de sua classe, mas o povo de Roma também, se transformasse a partir do momento em que ele, na casa de Zaqueu, se hospedou. Então Jesus diz para nós uma frase que nós vamos encerrar a nossa fala. Ele diz assim mais ou menos, ou diz assim exatamente: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando ele diz para nós que ele é o caminho e que ninguém chega ao Pai sem ser por ele, é que nós não conseguiremos fazer permutar o nosso comportamento equivocado do passado e do hoje sem ser através de entender e copiar as atitudes de Jesus. Esse caminho que ele diz é o caminho mais fácil de ser seguido e mais rápido. Para nós ainda é dificultoso, pelas nossas ainda perseverança no mal, perseverança nas atitudes equivocadas, mas o caminho é fácil, e ele diz para nós que ele é o caminho. Eu sou a verdade. Quando ele fala que ele é a verdade, tudo que ele fez, toda a sua caminhada, como dissemos no início, ele não deixou nenhuma orientação escrita, mas ele deixou com que criaturas que com ele conviveram trouxessem verdades, e principalmente quando ele disse que mandaria o Consolador prometido com a terceira revelação, nos explicando de forma detalhada, de forma sem a menor cumplicidade, como nós devemos nos comportar. E ele diz que ele é a vida, sinalizando para nós, e aí agora já encerrando, de que a vida não é aquela de uma perenidade num corpo físico tão somente. A vida é aquela em que o Espírito caminha na sua criação, essência divina, até a eternidade mesmo, para o convívio nas ambiências celestiais. Não importa quantas reencarnações nós tenhamos que perpassar, não importa quantas sejam as dificuldades que batam à nossa porta, a promessa dele é de que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo silêncio, pelo respeito. Muito obrigado, Aloysio. Foi muito bom estar com vocês aqui. Tá bom, querido? Uma boa noite para todos.